Essa é a grande ferramenta, a super ferramenta para argumentar adequadamente. E essa é a primeira aula do terceiro pilar da redação do Enem, argumentando adequadamente. Vamos lá então, terceiro pilar da redação do Enem, argumentar adequadamente. Então esse é o terceiro pilar, importantíssimo, porque é quando vencidos a compreensão da proposta e a apresentação da tese, a gente tem que defender, argumentar, apresentar fatos, dados, informações, argumentos para defender nosso ponto de vista. Qual é o nosso ponto de vista? A tese. A tese é nosso ponto de vista, é o nosso ponto de partida para falar sobre algum assunto, tá bom? Então, vamos aprender o terceiro pilar da redação do Enem. O primeiro ponto, de dar boa argumentação, de argumentar adequadamente. Analise sua tese. Analise o que você escreveu, a primeira informação que veio à sua cabeça de forma original, sem pegar embasamento, de outra pessoa, sem pegar informações, citações, alusões históricas. Qual é a informação original que sai da sua cabeça sobre o tema? Analise essa tese. Faça a análise da tese, certo? Depois de analisar a tese, você vai comentá-la. Comentar a tese significa argumentar adequadamente, desenvolver, aprofundar, certo? Isso significa o terceiro pilar, argumentar adequadamente. Eu tenho que apresentar a vocês uma ferramenta muito útil na construção de tese e na construção de problematização, certo? Vem para a lousa. Então vamos lá. Quando a gente tem um problema na nossa mão, quando a gente tem uma proposta de redação, que é um problema, seja ele social, cultural, político ou científico, na nossa mão, que são os tipos de problema que o Enem apresenta a gente durante a construção da proposta de redação solicitada por eles, para que a gente escreva. Quando nós temos um problema, é natural pensarmos imediatamente nas consequências desse problema. Então, primeiro de tudo, qual é o problema? Vocês vão pensar nas consequências imediatas a ele. Colocou o problema na lousa? A violência contra a mulher. Colocado na lousa o nosso problema. Quais são as consequências imediatas da violência contra a mulher? A primeira consequência que eu acho que aparece na vida de todas as mulheres, isso você pode estar perguntando a elas. Por que uma mulher tem medo de sair às ruas tarde da noite? Medo. Por que uma mulher tem receio de pegar carona com algumas mulheres, Tem receio de pegar carona com homens? Medo também. Outra consequência, o isolamento. O isolamento, elas diminuem as saídas, elas ficam mais presas dentro de casa. Outras consequências da violência contra a mulher são as mortes por crimes violentos. São consequências da violência contra a mulher. Mas agora, galera, eu quero que vocês pensem nas causas. Tem muita gente que pensa assim, o que isso aqui causa? É bom pensar em quais as consequências imediatas. Porque quando você pensa nas consequências imediatas, você começa a pensar nas causas do ponto de vista de sinônimo de raízes. As causas são raízes. Quais são as raízes desse problema? Quais são as raízes da violência contra a mulher? Sociedade machista são as raízes dessa violência. Impunidade são raízes, mantém a violência contra a mulher. A impunidade são raízes. O homem, ele causa essa violência e fica impune. Inclusive, tem muitas cifras negras. Cifras negras significam números, dados que não são sequer conhecidos da justiça. Existem muitas cifras negras aqui na impunidade ao agressor. Então, isso é uma das raízes também, a violência contra a mulher. Outra raiz é a construção social.
é construído, isso é construído, isso é promovido há muito tempo. Essa construção social de que a mulher é do homem, de que a mulher é patrimônio. Então, construção social, certo? Essa ferramenta aqui te ajuda a construir a redação anterior que nós lemos. Te ajuda a colocar consequências, colocar raízes na sua tese. Lembra que a tese ela é construída a partir das palavras da proposta. Tem que usar essas palavras da proposta no sentido de compreensão para escrever o que está sendo pedido a você. Lembra disso? E além disso, tem que ser alguma coisa da sua cabecinha. Via essa ferramenta você constrói causas e consequências, você consegue inserir essas informações na sua tese. E quando você insere essas informações na sua tese, você fica com material suficiente para desenvolver a sua redação. Tranquilo? Vamos para a segunda parte dessa ferramenta? Primeira parte, segunda parte. O que mantém? O que mantém esse problema? O que mantém a violência contra a mulher? É a segunda parte dessa ferramenta na construção de boa argumentação, na construção de informações adequadas. Vem comigo. O que mantém a violência contra a mulher? Eu acredito que a justiça falha bastante. Uma justiça falha. Nós temos uma justiça falha. Acho que isso é um ponto muito interessante para ser abordado no que está mantendo a violência contra a mulher. Outra coisa que mantém o receio que a mulher tem, que a vítima tem, em destruir sua família. Vocês acham que a mãe de família que tem filhos, ela quer ver o pai dos filhos dela preso? Poucas mulheres decidem isso. Decidem por denunciar seus maridos para que seus maridos sejam presos na frente dos seus filhos. O receio de ver o pai dos filhos dela na cadeia. Acredito que isso pega muito. Outro ponto é uma espécie de orientação que essas mulheres recebem, né? Eu casei, é para sempre e eu vou ficar com meu marido para sempre até que a morte nos separe. Outro ponto é isso, a formação do imaginário, porque elas acham que casou uma vez casada até que a morte nos separe. Então esse imaginário, essa formação do imaginário da mulher pode ser abordado também como uma das causas da manutenção. O que está mantendo esse problema? O que está mantendo a violência contra a mulher? A justiça que é falha, o receio em destruir a família e a formação do imaginário da mulher. A mulher forma o imaginário de que ela é conduzida até a morte para ficar com esse homem, com esse agressor. Todas essas situações somadas mantêm o problema. Vamos para a terceira e última parte dessa ferramenta? O que é que solucionaria esse problema da violência? O que é que seria um ato interessante? O que é que poderia ser possível? O que poderia ser feito para solucionar esse problema? O que solucionaria esse problema? Galera, é só olhar para cá. É só olhar para esse segundo ponto. Justiça falhando. Receio em destruir sua família. Formação do imaginário. Eu acho que esses dois pontos aqui são difíceis de serem transformados. Mas a justiça falha, dá para fazer alguma coisa aqui, não dá? Vamos lá. O que solucionaria esse problema? Justiça precisa funcionar. Precisa punir o agressor. A justiça precisa funcionar, precisa punir o agressor. Acho que esse é um ponto. Segundo ponto, o que poderia ser feito? A criação ou a expansão de delegacias da mulher. Expandir essas delegacias da mulher para que alcance um maior número de pessoas, alcance um maior número de cidades, né? Outra coisa que poderia estar sendo feita seria uma delegacia móvel da mulher para atender em regiões diferentes, para atender casos diferentes. Estilo SAMU, estilo o serviço móvel, o serviço de atendimento móvel de urgência, né? O SAMU ele tem um núcleo que ele vai atendendo nas outras cidades de acordo com as demandas. Então, poderia existir uma delegacia central, um núcleo central,
e essas delegacias se conectarem para poder fazer com que as denúncias, após serem feitas, consigam ser investigadas, né? Os casos sejam investigados. Então isso poderia ser uma proposta de solução, tranquilamente, poderia. Então, gente, se vocês observarem aqui, vocês têm uma redação na mão de vocês. Se vocês observarem, a redação de vocês está aqui, nesses 3 pontos. A essa ferramenta eu dou o nome de banco de dados. Você coloca o problema no centro, encontra consequências e causas, causas e consequências a esse problema, te ajuda na tese. Eu volto, olho o segundo ponto, o que está mantendo essa situação? Escrevo sobre essa manutenção da violência contra a mulher. Onde? No desenvolvimento. Aqui eu uso para a introdução, aqui eu uso no desenvolvimento e aqui na solução eu uso onde? Eu uso onde, galera? Eu uso na conclusão da redação, porque a redação do Enem nos exige uma proposta de solução. Então, essa ferramenta, o banco de dados, ajuda a vocês a construírem uma argumentação adequada, uma argumentação que flua bem, que saia bem, que encontre a partir das informações da sua cabecinha, eu só usei informações da minha cabeça aqui, informações da sua cabecinha, um norte junto com a tese, porque você analisa primeiro a tese, um norte para escrever da introdução à conclusão a sua redação do Enem, tá bom? Nós vamos praticar isso nos próximos vídeos para que vocês entendam como que ficaria com novos temas, tá bom? Então, essa é a grande ferramenta, a super ferramenta para argumentar adequadamente, e essa é a primeira aula do 3º pilar da redação do Enem, argumentando adequadamente. Então, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Até mais. Bons estudos!